Olá pessoal, vereador Paulo Gaspar, estou aqui gravando esse vídeo para tirar dúvida de algumas pessoas em relação à notícia que saiu que o Ministério Público pediu a condenação do vereador Zé Carlos naquele caso do eventual pedido de propina para renovar contratos, né? Então vamos recapitular para a gente entender o cenário. No início de 2021, início do mandato, o vereador Zé Carlos começou a fazer reuniões com o empresário Celso Palma, que é quem tem o contrato da TV Câmara, né? E ali se iniciaram, tanto por parte do ex-assessor dele, que é o Rafael Creato, e posteriormente o próprio Zé Carlos, supostamente pedindo vantagens indevidas aí, propina, né, falar assim. Então começou lá no início de 2021, o Celso Palma procurou o vereador Marcelo Silva para saber o que ele fazia, porque ele tinha gravado alguns áudios com o Rafael Creato e que ele estava sendo achacado. O vereador Marcelo Silva orientou, né, o Celso Palma a procurar o Ministério Público. Ele assim o fez, e no segundo semestre, então, começou a Operação Lambuja, ou seja, o Ministério Público começou a investigar esse caso, né? E o Celso continuou fazendo novos áudios, com reuniões com o vereador Zé Carlos, etc. Um ano depois, em agosto de 2022, o GAECO e o BAEP fizeram uma operação na Câmara Municipal, uma varredura, busca e apreensão. E logo depois dessa operação, foi quando eu comecei a me movimentar para conseguir 11 assinaturas para abrir um pedido de CPI. Essa CPI foi aberta em outubro, foram 7 meses de trabalho, de investigação, e em maio desse ano, o relatório dessa CPI, no caso eu fui o presidente, o relator foi o Major Jaime, esse relatório recomendou a abertura de uma comissão processante para cassar o mandato, eventualmente, do vereador Zé Carlos. Bom, esse é o resumo da obra. Agora, para a gente entender quem é Ministério Público, quem é Câmara, qual que é o papel de cada um, a gente precisa entender que existem duas instâncias aí: a Câmara Municipal e a Justiça Comum, a Justiça, né? O Ministério Público é um órgão independente que oferece a denúncia à Justiça, num caso desse como corrupção, e aí a Justiça que tem que condenar, né? Então são duas instâncias independentes, uma não precisa esperar a outra para atuar. Então os vereadores têm a obrigação de abrir uma comissão parlamentar de inquérito ou uma comissão processante para cassar um eventual mandato, quando ele assim acha que tem fatos para isso, e a Justiça, de forma independente, também pode condenar. No caso, o vereador Zé Carlos tem dois pedidos de condenação do Ministério Público. Um ele já virou réu, que é por improbidade administrativa, e outro que agora foi pedido, um segundo, no caso, de corrupção passiva. Ou seja, são duas ações que estão, que se a Justiça agora acatar o pedido do Ministério Público, vai virar uma segunda ação contra o vereador Zé Carlos, ou seja, ele vai ter duas ações na Justiça Comum, correndo ali em paralelo, uma pedindo o ressarcimento de danos ao patrimônio, pedindo a cassação do mandato dele, inclusive feito pela própria Justiça e não pela Câmara, e outro de corrupção, que pode inclusive terminar numa eventual prisão, multa, etc., né? E também perda de direitos e perda de cargos. Então são duas ações correndo. Outra coisa é a Câmara Municipal. Então os vereadores, ao recusar a recomendação do relatório da CPI, que nós fizemos esse trabalho durante 7 meses, caiu aqui o celular, desculpa. Ao fazer esse trabalho, a maioria dos vereadores recusaram o pedido da CPI, né, de abrir uma comissão processante. Então, terminou ali o processo que a CPI fez, mas está correndo um outro separado na Justiça, entendeu? Nada impede que em qualquer momento, qualquer cidadão da cidade de Campinas peça uma abertura de uma comissão processante na Câmara Municipal, e novamente os vereadores terão que votar se abre ou não a tal comissão processante. Então, é isso, pessoal. Esse é o cenário, são duas coisas independentes. A CPI morreu lá, foi enterrada, mas a Justiça continua correndo, e nada impede que a qualquer momento qualquer cidadão faça um novo pedido na Câmara e se inicie aí uma comissão processante. São duas instâncias diferentes. Tá bom, pessoal? Só para esclarecer, no caso da Justiça, se ele for condenado, ele seria condenado em primeira instância, né, pela vara aqui de Campinas. Aí, se ele achar que a condenação é injusta, ele pode recorrer, por exemplo, ao Tribunal de Justiça, que é a tal da segunda instância. E aí também tem lá um tempo X que, aí por um colegiado, na primeira instância ele pode ser condenado ou não por um juiz, né, de forma monocrática, vamos falar. Na segunda instância é um colegiado. Se ele for condenado na segunda instância, ele também pode apelar ao STJ. E depois, se ele for condenado, ele também pode apelar ao STF. Então isso é a justiça brasileira, que às vezes demora aí 10, 15, 20 anos, dependendo do caso, né? Mas
ou ele também pode ser inocentado, né? Dessas duas denúncias que foram abertas contra ele, ele virou réu em uma, pode virar réu na segunda, ele pode ser inocentado nessas duas aí também, e morrer aí o caso, ser arquivado antes de ser condenado na primeira instância. Acho difícil disso acontecer devido às evidências que nós temos, tá? O mais provável é que ele seja condenado e que aí ele recorra a uma segunda instância, então vamos aguardar aí os próximos capítulos. Demorei demais aí no vídeo, obrigado para quem ficou até o final, mas espero ter esclarecido. Um abraço, pessoal.